Gênesis, capítulo de número 13. Primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo de número 13. Vamos ler os 13 primeiros versículos. Gênesis, capítulo de número 13, do versículo 1 ao 13. Eu tinha me comprometido com a igreja que esse ano de 2021 eu ia fazer uma série de mensagens, eu ia pregar uma série de mensagens, sermões biográficos, e eu tenho pregado muito sobre Abraão. E, na verdade, a última vez que eu preguei, eu não preguei sobre Abraão, eu preguei sobre preparo. Nós saímos um pouco, mas agora vamos voltar a falar de Abraão. E nós vamos falar hoje sobre Abraão e Ló. Gênesis, capítulo de número 13, do versículo 1 ao 13. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu também vou. Vai, em nome de Jesus. Se possível for, irmão, acompanhe aí os versículos na sua Bíblia, ou na Bíblia do irmão aí, ou conosco. Amém? Diz assim: Abraão saiu do Egito e foi para Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que ele tinha. E Ló foi com ele. Quem foi com ele? Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podia morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nesta terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque nós somos parentes chegados. Não está aí diante de você toda a terra? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Verso 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como um jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando as tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti, Senhor, neste momento, e tudo quanto que nós vamos falar, Pai, nessa noite, esteja no Teu controle. Senhor, que o meu eu se cale, e que o Teu Espírito é que fale com a Tua igreja. Senhor, eu oro, conforme a Tua palavra diz, dê ordem aos anjos, para que eles venham batalhar as nossas batalhas nas regiões celestiais. Todo demônio, todo espírito contrário que impede os Teus filhos de ouvir a Sua voz, caia por terra. E o Teu nome é o único nome que será glorificado aqui nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Deixa eu te contextualizar para que a gente possa entender um pouco essa mensagem. No capítulo de número 12, nós vemos Deus chamando Abraão, que ainda não tinha por nome de Abraão, ele era só Abrão. Abrão é pai exaltado e Abraão é pai de multidões. Quando Deus chama Abrão,
ele tem 75 anos. Com 75 anos, Deus o chama e fala: Abrão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. E é interessante porque o pai de Abrão, Terá, ele era escultor de imagens, de ídolos. E Abraão não nasceu crente. Abraão não nasceu num lar que acreditava em Deus. Abraão nasceu numa cultura que acreditava-se em deuses, que acreditava-se em imagens. Agora presta atenção. A Bíblia vai dizer que Deus é quem escolhe Abraão. Não foi alguém, um parente, um vizinho, um amigo. Foi Deus quem chamou Abraão. E quando Deus escolhe o Abraão, não importa qual é a posição que ele está, qual é a família, aonde que ele nasceu, qual que é o tamanho dele, qual que é a idade dele, qual é a instrução dele, foi Deus que chamou Abraão, ponto final. Eu já tinha dado glória, mas eu sei que vocês ainda estão pegando devagarzinho. Deixa eu repetir aqui para ver se alguém está pegando isso. Não importa qual que é o grau de escolaridade, qual que é o seu tamanho, aonde você nasceu, o nome da sua família, não importa nada disso. Se Deus te chamou, Ele tem uma promessa sobre a sua vida não será mais a mesma, porque foi Deus quem te chamou. Abraão crê nessa palavra. Eu acho interessante que Abraão crê. Pastor, talvez Abraão nunca tinha ouvido falar do Deus de Israel, do Deus poderoso, de Jeová. Mas quando Deus falou, Abraão sai, Abraão creu. E é o que mais tem me impactado nesses últimos dias. Domingo eu abri o culto falando sobre isso. É sobre crer, sobre ter fé. Tem muita coisa que não aconteceu na minha vida porque eu não acreditei. O que move o coração de Deus não é o meu sofrimento. Vira para o irmão e fala: não é o teu sofrimento que move Deus ao teu favor. E foi grande, não foi? Fala: não é o teu sofrimento que move Deus ao teu favor. É a tua fé que move Deus ao teu favor. Abraão creu. Só que nós já sabemos o final dessa história. Nós conhecemos a história de Abraão. Nós sabemos que depois de muitos anos, até hoje, Abraão é referenciado como o pai da... Mas ele não começou como o pai da fé. A referência que Abraão é como o pai da fé não começou de um dia para a noite. Eu começo a entender que fé é um processo de construção. Você não entendeu isso, né? Fé é um processo de... Deixa eu falar uma coisa. Quem acha que essa igreja aqui foi montada de uma vez só? Alguém chegou e falou: nós vamos montar essa igreja. No outro dia a igreja estava pronta. Alguém acredita que foi assim? Sim ou não? Não. E por que é que a gente acredita muitas vezes que fé é assim também? Fé é um processo de construção. Hoje Deus te dá uma prova do tamanho da tua fé. Aí você batalha, vence. Aí você está aumentando a fé. Eu já expliquei isso aqui na Escola Bíblica Dominical. Dei até o exemplo do Tiago aqui, que é o fortão da igreja, sobre musculação. A cara do pessoal quando eu falei que você é fortão. Eu falei sobre musculação. Quanto mais você treina, mais você cresce. A fé é quanto mais você exercita, mais fé você tem. E Abraão creu, mas ele creu completamente, totalmente? Não. Porque Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua. Ele sai da terra, mas não sai do meio da parentela. Ele sai da terra, mas ele leva consigo, e coisa que quase ninguém fala, é que ele leva consigo o seu pai e o seu sobrinho. Durante a caminhada de Abraão, que sai de Ur dos Caldeus até a terra prometida, Canaã, ele para em Harã, e lá em Harã o pai dele morre. Depois ele continua e chega até Canaã, onde Deus tinha falado para ele, especificamente no Negueb, que é um deserto. E a Bíblia vai dizer que quando Abraão chega lá, aquela terra tem fome. E aí ele desce para o Egito. Lá no Egito ele mente. O faraó dá um puxão de orelha nele. Ele volta para Negueb e aqui começa o capítulo que eu comecei a ler. Abraão saiu do Egito e volta para o Negueb. Ele tinha saído do Negueb porque no Negueb tinha fome, mas era no Negueb que Deus queria ele. Porque o segredo nunca esteve na terra.
O segredo estava em Abraão. Ah, você não pegou isso, né? Você não entendeu nada do que eu falei. O segredo não estava lá na terra que mana leite e mel. O segredo estava em Abraão, que ia fazer daquela terra uma terra abençoada. Ah, você não entendeu. Você não entendeu. O que Deus está falando aqui é que Ele tem um segredo com você. E aonde Ele te colocar, ainda que haja fome, Ele vai fazer algo tremendo acontecer. Porque é você que vai estar lá, levando o nome do Senhor. Não, deixa eu pregar melhor. Eu acredito que você pode entrar numa empresa e a empresa está ruim, mas que o crente entrou, Deus mandou ele lá, as coisas podem mudar, porque é Deus que está com ele. Você pode ir num lugar onde está tudo terrível, está uma bagunça, mas se você chegou lá porque foi Deus que te mandou, alguma coisa vai acontecer porque você carrega a presença do Senhor com você. Abraão sai do Egito e ele volta para Negueb. Porque a bênção aqui, exclusivamente, não está no lugar, mas está na pessoa. Sabe por que a Batista Emanuel é abençoada? É por causa do templo, não é, pastor? Não é, pastores? Não é por causa do templo? Nós reformamos o templo. A Batista Emanuel só é uma bênção por causa do templo. É ou não é? Não. Não é o local. São as pessoas. Abraão volta. E a Bíblia diz que ele volta do Egito e ele volta bem. Pensa num homem que volta bem. A Bíblia diz que ele volta com muitas riquezas. Principalmente 3 delas. Ouro, prata e gado. Ele volta com ouro, prata e... Deixa eu pregar um negócio para você. Pode pregar ou não? Tá transmitindo esse trem? Tá transmitindo, né? E depois cai aí, né? Ó, eu já fui uma pessoa que preguei muito contra dinheiro. Acho que o pastor Martinho vai um pouco entender. Nós somos muito ensinados a repudiar dinheiro. E aí, que a gente quase que foi criado, quase que foi ensinado numa teologia da miséria. Você não pode ter nada. Pastor andar de carro bom? Misericórdia. Pastor Vinícius vem com um terno bonito, uma roupa bonita? Sangue de Jesus. O irmão tem um celular top, 320 câmeras, porque agora tá assim, né? Meu Deus. E o que a Bíblia está me mostrando aqui é que o Abraão era próspero. Isso me chama a atenção demais, Tiago. Aqui comecei a quebrar alguns paradigmas na minha cabeça. Comecei a quebrar alguns paradigmas. Deus não especificamente chamou alguns para ser rico, mas que tem muita pessoa que quando crê, Deus vai fazer prosperar, Ele vai fazer prosperar. Ponto. Domingo o pastor pregou isso. Domingo o pastor estava pregando aqui e eu estava chorando. Ele estava falando sobre isso. Sabe o que mais me chamou a atenção na pregação do pastor? É que quando eu me alinho naquilo que Deus tem para mim, as coisas acontecem. Deus tem um caminho para mim, aí eu quero caminhar no meu caminho. Aí as coisas acontecem tudo errado, acontece de qualquer jeito, eu reclamo, eu acho ruim, eu contendo, eu xingo, eu acho esperneio, aí falo, Deus, por quê? Aí Deus está falando, porque você saiu, o caminho que eu tenho para você é esse aqui, ó. Quando Abraão volta para o caminho que Deus chamou ele está próspero. E o que me chama a atenção é que Abraão está abençoado, mas a Bíblia diz que o Ló, quem, irmãos? Ló estava com ele. Eu começo a pregar, na verdade, aqui. Prometo que eu não vou agarrar muito os irmãos, não. Abraão volta próspero. Mas ele não volta de qualquer jeito. Abraão sai do Egito. E a Bíblia vai dizer que ele vai para Betel. Você sabe o que é Betel? Quem sabe dizer o que significa Betel? Vamos lá, meus alunos aí, alguém deve saber. Betel significa a casa do... Pegou? Abraão sai do Egito para qualquer lugar, Gilberto. Abraão sai do Egito e volta para a casa do Senhor. Deixa eu pregar um negócio para você. Eu tenho meditado muito sobre isso e talvez muitas coisas não tenham dado certo
Porque nós estamos afastados da casa do Senhor. Eu tenho ouvido conselhos, eu tenho ouvido, meditado e eu tenho pensado muito sobre isso. Às vezes as coisas estão saindo do trilho, não estão dando certo, porque eu estou longe da casa do Senhor. Às vezes você pensa, Deus, mas estava tudo tão bem. Eu era feliz, eu era alegre, eu tinha amigos. E de repente as coisas começaram a desmoronar. É porque Deus está falando, volta para Betel. Volta para minha casa. Volta para minha presença. Fica perto de mim. Sai do Egito, sai do meio da contenda, sai do meio do problema, sai do meio da idolatria, sai do meio daquilo que te causa mal e vem para minha casa, vem para minha presença, fica perto de mim. Ele vai para Betel. E sabe o que me chama a atenção? É que Abraão toma a atitude de sair do Egito e ir para Betel. Quem é que toma a atitude? Só que Ló foi com ele. Eu começo a reparar, quando eu comecei a estudar sobre Ló, a maioria dos teólogos nunca chega a uma conclusão definitiva sobre Ló. Por quê? Porque alguns dizem que Ló tem um caráter puro. Por quê? Porque ele tem algumas decisões dele boas. Mas alguns dizem que Ló não tem um caráter puro. Que Ló tem um caráter desvirtuoso. Porque algumas decisões de Ló são decisões erradas. Pastor, por que você está falando isso? Porque a Bíblia vai dizer que Ló foi com Abraão. Ló foi com... Eu vou pregar um negócio para você aqui. Se você crê, amém. Se você não crê, eu não vou poder fazer muita coisa. Mas sabe o que Ló me ensina aqui, pastor? Que se eu ando com quem é abençoado, eu também sou abençoado. Tem dois negócios que eu aprendo aqui. Eu aprendo uma com Abraão e aprendo outra com Ló. Qual? Abraão é que toma a decisão de sair do Egito para vir para Betel. Mas Ló acompanha ele. A primeira coisa que eu aprendo com Abraão é que as minhas atitudes têm alguém olhando. Sejam elas boas ou ruins, tem alguém que vai me acompanhar nas minhas atitudes. Você pode olhar para você e falar, não, mas eu não sou espelho para ninguém. Não, ninguém olha para mim. Não, ninguém repara na minha vida. Não, tem alguém olhando você. Você está sendo exemplo para alguém. E seja qual for a sua atitude, boa ou ruim, alguém está acompanhando você. Ló acompanhou Abraão. Bom que Abraão foi benção, né? E aí no versículo de número 5 vai dizer assim, Ló ia com Abraão. E também tinha. Coloca o verso 5 aí. Presta atenção nesse versículo. Ló, verso 5. E também Ló ia com... Peraí. Ló ia com... É Abraão que ia com Ló? Eu já preguei aqui na igreja. A Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus. Foi Deus que andou com Enoque? Como assim, pastor? Não. Foi Enoque que andou com Deus, porque quem ditava o ritmo era Deus, quem dava a direção era Deus, quem falava para onde ir era Deus, quem sabia a hora de levantar era Deus, quem sabia a hora de partir era Deus. Pastor, o que você está falando? É que Ló andava com Abraão. Sabe uma coisa? Eu concordo com parte dos teólogos que vão dizer que Ló era uma pessoa boa. Parte dos teólogos eu concordo. Daqui a pouco eu vou concordar com a outra parte. Mas o Ló, ele está andando com quem pode melhorar para ele. Você me perdoa. Mas eu estou começando a entender que tem certo tipo de pessoas que não adianta eu andar. Eu preciso andar com quem quer andar para frente. Eu preciso andar com quem quer voar. Eu preciso andar com quem quer alcançar grandes voos. Pastor, isso quer dizer que você vai abandonar os outros? Não. É que eu vou andar com Abraão. E os outros eu vou abençoar. Por quê? Porque Ló ia com Abraão. E tinha também rebanho, gado e... Ló só tinha o que tinha. Porque a bênção estava sobre
perguntei muito para Deus se eu pregava ou não isso aqui. Eu falei, Deus, eu vou pregar uns negócios desses? Mas tem gente que pega o sucesso na carreira do outro. Você já ouviu falar disso? Tem gente que só conseguiu chegar porque tinha alguém que estava caminhando com ele. Ou melhor, que tinha alguém com quem ele estava caminhando. Ló é águia. Nesse ponto aqui, Ló está vendo. Poxa, o pastor Martim é top. Eu vou andar com o pastor Martim. Só que chega um momento aqui nessa história que nós vamos entender que Ló faz algo errado. A Bíblia diz que Ló cresce tanto que a bênção que Deus deu para Abraão, Ló pegou de rebarba. Abraão era muito rico, de ouro e prata e gados. Ló também. Só que a riqueza começou a ser tanta que a Bíblia diz que a terra não podia sustentá-lo. Você não entendeu isso aqui, irmão? Quando eu comecei a ler isso aqui, pastor, eu fiquei meio doido, porque eu falei assim, a terra não conseguiu sustentar eles. Normalmente a gente acha assim, não é eu que me sustento? Não é assim que a gente pensa? Mas aqui é a terra que não sustenta eles. Eles têm tanto gado, eles têm tanto pastores, que a terra não consegue dar conta de produzir para eles. Imagina você ser tão próspero que a terra não dá conta de te dar o que é seu. A Bíblia vai dizer que os pastores de Ló vão contender, vão brigar com os pastores de Abrão. Eles vão brigar. Quando eles começam a brigar, verso 8 vai dizer assim: então Abraão disse a Ló, Abraão como líder, como quem tem a promessa, como quem é o abençoador, é ele que toma a postura, é ele que toma a iniciativa. E aí ele vai dizer, não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores. Primeira lição aqui desse ponto de Abraão é o seguinte: o bicho está pegando. Ao invés de Abraão jogar mais gasolina, Abraão é um pacificador. Não entendeu, né? Ao invés de Abraão falar assim, quer saber, velho? Nós não estamos dando conta não, velho. Que negócio é esse que os seus pastores estão brigando com o meu? Por que está acontecendo isso? Em vez de Abraão chegar e querer meter o pé, porque seria o direito de Abraão, porque ele é o patriarca, ele é o mais velho, a bênção está sobre ele, a promessa está sobre ele, ele é o pacificador. Ele chega no Ló e fala, não devia ter isso entre nós. O caráter de Abraão me mostra muita coisa aqui. Porque tem gente que, por mais que esteja correto, por mais que a postura seja a melhor, ainda tem a postura de pacificador. Eu podia chegar em alguém que está fazendo errado e chegar e falar, por que você está fazendo isso, velho? Pelo amor de Deus, cara. Aqui me chama a atenção que o jeito que Abraão vai tratar Ló, ele podia chegar e falar, poxa a espada aqui, velho, pega, vai, vaza. Era direito de Abraão. Mas Abraão chega e fala, isso não deveria acontecer entre nós. É como se eu tivesse brigado com o Tiago, com o pastor Martim. Eu e o pastor Martim tá brigado. E aí o pastor Martim, com todo o direito que ele tem, fala assim, ó, pastor Tiago, não tá dando certo, pega as suas coisas, vai embora, sai daqui, tá? Ele chega para mim e fala assim, a gente não devia estar fazendo isso. Vamos melhorar? O que Deus me ensina aqui é que independente da minha posição, independente dos meus status, independente do meu nome, eu preciso ter humildade para tratar com outras pessoas. Por mais que eu esteja certo, pastor, eu preciso trazer essa pessoa mais para próximo de mim do que afastar de mim. Abraão vai falar, não deveria ter esse conflito entre nós. Por quê? Nós somos parentes. Em algumas versões vai dizer assim, nós somos irmãos. Era tio e sobrinho. E ele fala, nós somos irmãos. Aqui me chama a atenção. Abraão vai abrir mão daquilo que é dele. Ele vai dizer assim, não está aí toda a terra diante de você? Não está aí toda a terra? Toda a terra. Deus prometeu a terra para quem, irmãos?
Para quem? E por que é que Abraão está fazendo assim? Ló, olha essa terra. Está vendo essa terra toda diante de você? Pode escolher o que você quiser. Se você for para a esquerda, para não haver contenda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, para que não haja contenda entre nossos pastores. A terra era promessa para quem? Para quem? Mas mesmo assim, Abraão está falando assim: ô Ló, escolhe. Fica à vontade. Segunda coisa que Abraão está me ensinando aqui: primeiro, eu devo ser pacificador. Segundo, eu tenho que confiar mais em quem me chamou do que na terra onde eu estou. Abraão aprendeu um negócio aqui. Não é no Egito. O segredo não é o lugar. O segredo está em quem me chamou. É por isso que ele está falando: pode escolher. Pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque eu sei quem me chamou. E aonde eu for, Deus vai me prosperar. Isso aqui é sensacional. Não sei se ficou bem gravado isso aqui na semana, no domingo. O pastor Martinho falou assim que já teve muitas questões quando ele assumiu a Batista Emanuel, 15 anos atrás. E que um pastor chegou nele e falou assim: aqui, sai daquele lugar. Sai de lá. Lá não está te fazendo bem. Foi mais ou menos assim que falou com o senhor, pastor? Falou: pega aqui a igreja aqui, fica com essa igreja aqui pro senhor, não foi? Aí o senhor falou assim: eu não posso. Porque não é o lugar. É quem me chamou para aquele lugar. Eu tenho observado esse tipo de atitudes. Às vezes a gente confia muito no lugar onde a gente está, na empresa que a gente está, no carro que a gente tem, no lugar, no status que a gente é. Nada disso garante nada. Quem nos garante é quem nos chamou. Quem nos garante é quem está conosco. Ló, você quer ir para a esquerda? Pode ir. Porque se você for para a esquerda, Deus me abençoa na direita. Ló, você quer ir para a direita? Pode ir. Porque se você for para a direita, Deus me abençoa na esquerda. Eu confio naquele que me chamou. Isso aqui tem me impactado muito. Não sei se eu já falei isso. Mas quando eu estava para vir para Batista Emanuel, eu tive uma conversa com um pastor muito amigo meu. E ele falou comigo assim: você está com medo de sair por quê? Você está com medo de mudar por quê? E eu não respondia nada, ficava calado. E aí ele falou assim: eu vou te falar uma coisa. E eu sei que você vai achar estranho, mas eu vou te falar. Quem te chamou foi Deus. E se você for para qualquer igreja, Deus vai te abençoar porque foi Ele que te chamou. Aí eu falei assim: por que você falou que eu ia estranhar? Ele falou: porque eu não terminei. Se você for para a igreja católica, Deus vai te abençoar. Eu espantei, pastor. Falei: como assim? Ele falou assim: porque o teu chamado, quem fez não foi um homem, não foi o pastor, não foi a igreja, foi Deus. Então, se Deus quiser te chamar para pregar dentro da igreja católica, você vai pregar e Deus vai fazer lá no meio da igreja. É engraçado que às vezes a gente toma umas pílulas de religiosidade, não toma? Eu vou falar aqui entre parênteses, como diz alguns pregadores, eu vou pregar em parábolas para alguns entenderem. Eu? Não vou fazer isso não. Isso aí não é de Deus. Deixa eu pregar um negócio para você. Você sabia realmente que Deus não abençoa decisões, Deus abençoa intenções? Não pegou nada, né? Deus não abençoa decisões, Deus abençoa intenções. Pastor, por que você está falando isso? Porque a intenção de Abraão era ficar bem. A escolha de Ló
vai mostrar que ele queria as coisas tudo para ele. A intenção de Abraão, pastor, é que eu e o Senhor fiquem bem. Abraão queria que ele e Ló ficassem bem, que as coisas entre os pastores deles ficassem resolvidas. Então Deus não abençoa a escolha que Abraão toma, mas a intenção que Abraão tem. Você não pegou isso, né? Por quê? Porque Ló vai tomar a nossa visão a melhor escolha, mas com a pior intenção. Pastor, não entendi. Presta atenção. Versículo 10. Versículo 10. Então Ló levantou os seus olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E a planície era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Ló levanta os olhos, Gilberto, e olha o melhor lugar, o lugar mais top, o lugar mais bonito. Ou seja, aos nossos olhos, Ló toma a melhor decisão, mas com a pior intenção, porque ele quer tudo para ele. Deixa eu entender aqui, ó. Eu comecei elogiando Ló e agora eu vou falar uma coisa que Ló está fazendo errado. Ló só tem o que tem porque andou com o tio dele. Ló só é abençoado porque o tio dele é que carregava a bênção. E na hora de escolher, qual parte que mostra ali que ele pensou no tio dele? Sabe o que me ensina aqui? Quanto que a gente é ingrato. Quanto que, às vezes, a gente não pensa naquele que ajudou a gente. Como que a gente deixa de honrar quem Deus usou para nos abençoar? Ló, nesse momento, poderia ter a atitude de honra de falar: Deus me livre, tio. O Senhor é que deve escolher. A bênção está sobre o Senhor. A promessa está sobre o Senhor. O Senhor que escolhe. O Senhor tem mais experiência. O Senhor é que foi chamado. A promessa está sobre a sua vida. Mas não. Ló teve um zoião grande e falou assim: quer saber? Vou escolher o que é melhor. Então Deus não abençoa as escolhas. Deus abençoa a intenção. Ló me ensina com um erro, que eu devo honrar quem me abençoou. Amanhã ou depois, eu tenho que honrar quem me abençoou, pastor. Hoje eu posso não ter nada, e Deus pode mudar meu cativeiro, minha mudança, minha vida toda para amanhã. Hoje, ninguém me conhece, amanhã Deus pode soprar o meu nome. Só que eu nunca posso esquecer de quem me abençoou antes desse tempo. Quando Ló saiu de Ur dos Caldeus, ele não tinha nada, ele não era nada. E agora, ele está cheio das bênçãos. E ao invés de honrar quem abençoou ele é ganancioso. Vira para alguém e fala: eu vou honrar. Vira para alguém e fala: eu vou honrar quem um dia me abençoou. Não, fala com a sua boca, fala: eu vou honrar quem um dia me abençoou. Como que a gente é ingrato, não é? Quando eu falo de bênção, pastor Tiago Gregório, eu não estou falando que você precisa ter me dado uma oferta. Eu não estou falando que você precisa ter me dado uma casa, um carro. Eu não estou falando que você precisa ter me dado um emprego. Eu estou falando que um dia você pode ter me abençoado, falando assim: vai dar tudo certo. Quem sabe você foi abençoado um dia ouvindo alguém falar assim para você: ó, eu sei que hoje está difícil, mas amanhã as coisas vão melhorar. Quem sabe você está sendo abençoado por alguém que está falando assim: ó, eu posso não ter dinheiro, mas se você precisar de mim, nós estamos juntos. E amanhã, quando o seu cativeiro mudar, quando a sua vida mudar, lembra de quem te abençoou. Pastor, por que você está falando isso? Porque a ganância de Ló vai levar ele a um problema muito grande. Eu vou até mudar isso. A desonra de Ló. A desonra de Ló vai levar ele a um problema muito grande. Por quê?
Aqui nesse versículo já está nos apontando a escolha de Abraão, a escolha de Ló. Ló levantou os. Quando Ló levanta os olhos, a Bíblia diz que o pecado é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Esse é o maior problema, e eu volto a dizer, é o que Deus tem mais me impactado. As nossas decisões estão sendo tomadas pela vista e não pela fé. Eu vou tomar decisão pela vista. Pela vista. Vale a pena abrir uma empresa agora? Comércio fechado, meio de pandemia. Pela vista, vale a pena, pastor? Pro Ló vale. Ou melhor, desculpa, pro Ló não vale, porque ele está olhando pelos... Agora, se eu olhar pela fé, eu não olho a pandemia, eu não olho o comércio, eu não olho o prefeito, eu olho aquele que está acima de todas. Ele escolhe a planície do Jordão, o lugar regado, o jardim, a relva. E eu estou falando sobre Ló, mas a maioria de nós íamos fazer essa escolha. Ia falar, você tem que ver o que eu... Tremendo. O problema aqui é que ele desonrou o Abraão. E aqui já está nos dando um apontamento do que vai acontecer, porque o lugar aonde ele mora vai ser Sodoma e... Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Pastor Tiago Gregório gosta quando eu falo umas frases assim, ele fica, nó, como é que é isso aí? Essa aqui que é daquelas, Tiago, assim, ó. Pensei muito nessa, ó. Nós somos livres para escolher, mas somos presos à consequência das nossas escolhas. Eu sou livre para escolher, mas a partir do momento que eu escolho, eu estou preso às consequências daquela escolha. Ló estava livre para escolher, mas depois que ele escolheu, ele ia ter que aguentar a bucha de Sodoma e Gomorra. Pastor, o que você está me pregando? Pastor, o que você está falando? É que a desonra de Ló no dia seguinte levou ele ao declínio? Não. Normalmente a gente acha que as pessoas que fazem errado, ou que tomam a decisão errada, o problema vai vir no dia seguinte, que a consequência vem instantânea, assim. A pessoa fez e horas depois dá ruim. Não. Não é bem assim. Coloca no versículo 12 para mim, por favor. Habitou Abrão na terra de Canaã. Lembra a terra de fome? Lembra o Neguev, uma terra deserta? Abraão habitou nessa terra. E Ló habitou nas cidades da planície, no melhor lugar, nas relvas, no jardim. Só que é o que vai acontecendo. E foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. O pecado, ele não entra de uma vez. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Quem é um viciado, ele não fica viciado de um dia para a noite. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tive o vício do álcool. Você acha que eu cheguei no vício do álcool do dia para a noite? Foi assim, foi bem assim. Hoje eu vou ficar viciado. Você acha que foi assim? Fala, quer saber? Bota uma dosinha aí, porque eu vou ficar viciadão. É assim que as pessoas agem? Não. Sabe como começa? Só um negocinho hoje, né? Não, só hoje. Só sábado e domingo. Só sábado e domingo. Não, hoje que tem futebol. Só hoje que tem futebol. Hoje tem um futebol. Não, mas o futebol foi ontem, mas hoje eu vou sair com os amigos, né? Vou comemorar com os amigos. Não, mas é porque eu tô cansado. Eu tenho que dar. Eu mereço, né? Eu mereço também, né? Tô cansado. Ninguém chega em Sodoma do dia para a noite. Ele vai armando tendas.
Ninguém toma decisão errada hoje e amanhã está na vala, amanhã está na derrota. Ela toma a decisão errada hoje, uma decisão errada amanhã, uma decisão errada depois. Ela vai armando a tenda, vai armando a tenda, vai armando a tenda, até que ela chega em Sodoma. Pastor, por que você está falando isso? Eu volto a repetir. Cuidado com as suas escolhas, porque hoje parece que isso não muda nada, é só uma dosinha, mas você não sabe a consequência disso daqui a algum tempo. Você fala, não, eu só estou armando a tenda hoje, é só um pouquinho hoje, daqui a pouco amanhã, daqui a pouco depois, e aí quando você chegar em Sodoma, você já perdeu sua casa, você já perdeu sua esposa, você já perdeu seus filhos, e aí, como é que faz? Fala aí para alguém, cuidado com as suas escolhas. Não se chegue em Sodoma de uma hora para outra. Preciso terminar. Você já sabe qual que é o final de Ló? Alguém que já sabe qual é o final de Ló? Mais uma vez, pastor, Deus vai ter uma bênção para Ló, ou seja, vai abençoar Ló por causa do tio dele. Porque Deus fala, vou destruir Sodoma e Gomorra, e o tio dele fala, não, mas espera aí, tem alguém lá, não destrói ele não. Eu vou falar sinceramente para você, pode? Ai de mim, se não tivesse pessoas que estivessem orando por mim, pastor. Pastor Tiago Gregório, ai de nós, ai do nosso ministério, se não tivesse outras pessoas por trás que estão orando, intercedendo por nós. Eu estou lendo um livro, e esse livro tem uma frase que me impactou muito, 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 muito. A frase do livro foi a seguinte: toda vez que você for tomar uma escolha, toda vez que você for ter que resolver alguma coisa, toda vez que você for que tomar uma decisão, faça uma pergunta para você antes: isso vai me afastar ou vai me aproximar de Deus? Se a resposta for sim, vai para dentro. Mas se a resposta for não, foge. Todas as vezes que a gente for tomar uma escolha, essa escolha nos aproxima ou nos afasta de Deus? Nos leva mais próximo daquilo que Deus tem para nós ou nos afasta mais daquilo que Deus tem para nós? Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu tenho reavaliado muitas das minhas atitudes. Eu tenho reavaliado e pensado muito. E eu falei, Senhor, essa atitude que eu estou fazendo está me aproximando ou está me afastando? E é engraçado que a gente faz essas perguntas e eu caio na real. Por que eu perguntei para Deus, pastor, se essa resposta sou eu que tenho que dar? Deus, a minha atitude está aproximando ou me afastando de Ti? Aí eu jogo a responsabilidade para Deus, só que é a minha responsabilidade. A Bíblia diz, achegai-vos e... Está falando assim, Deus se achega a você e depois você se achega a Ele? Não. O caminho já está aberto. O que era para Ele fazer, Ele já fez. O caminho Ele já abriu. Agora Ele está falando, achegai-vos você a Deus. A responsabilidade da busca não é de Deus para mim, é de mim para Deus. Porque Ele já me amou, Ele já me chamou, Ele já me escolheu, Ele já abriu o caminho. Agora é eu que tenho que ir. A escolha de Ló levou ele a Sodoma. Em Sodoma, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. O tio dele intercedeu por ele. Então ele começa a sair de Sodoma. Sai Ló, suas filhas e sua esposa. Sai quem, irmãos? Ló, suas filhas. Acho que Ló nunca nem imaginaria como Sodoma ia entrar no coração da família dele.
Pastor, por que você está falando isso? Porque durante o trajeto da saída, quando Deus começa a mandar fogo em Sodoma e Gomorra, Deus falou, não olha para trás. Você já tomou a atitude errada. Você já tomou a escolha errada. Não olha para trás. Já que você agora está saindo, já que você escolheu se mudar, já que você escolheu mudar a sua vida e sair de Sodoma, não olha para trás. Só que Sodoma estava tão no coração da mulher dele, tinha entrado tanto na família dele, que durante o trajeto a mulher, olha, o que acontece? Uma atitude de Ló, a mulher dele virou estátua de sal. Eu comecei a me perguntar como que uma atitude pode levar à destruição de uma família. Como que uma decisão pode levar à destruição de uma casa. Pastor, você não está exagerando? Foi só a mulher dele. Quem tomou a decisão de ir para Sodoma? Pastor, mas foi só a mulher. A mulher que era incrédula ficou lá, virou estátua de sal. Agora Ló caminha sozinho, tá bonitinho. Isso é para quem nunca leu a Bíblia. Porque se você continuar lendo a Bíblia, você vai chegar lá no capítulo de número 19, você vai ver que Ló, com as suas 2 filhas, estão sozinhos. E Sodoma entrou no coração delas. E uma vira para a outra. Vamos embriagar o papai? E eu vou dormir com ele hoje. Amanhã você deita com ele, para que a gente possa continuar a linhagem. E acontece um incesto na Bíblia. Sabe o que acontece? As filhas de Ló ficam grávidas. E da linhagem da filha de Ló vem o tal de Moabe. Você já ouviu falar de Moabe? Os piores, um dos piores inimigos de Israel, os Moabitas. Pastor, como é que você chegou nisso? Presta atenção. Uma escolha, uma decisão errada que você tomar, não só interfere na sua vida, como às vezes de uma geração inteira. Uma escolha que eu tomar errado, uma decisão que eu tomar errado, eu posso estar comprometendo não só a mim, como a minha casa, como toda a minha descendência e talvez uma geração toda. Vira de novo e fala, cuidado. Vira aí, vira, fala. Cuidado com o que, irmão? Não vai terminar não? Eu fiz todo esse rodeio que é para pregar sobre isso. Cuidado com as escolhas que nós tomamos. Para mim, o maior erro que Ló tomou foi a desonra. Se ele tivesse honrado o tio dele, Tiago. Pastor, por que você diz isso? Fica de pé que eu vou terminar. Fica de pé que eu vou terminar. Versículo de número 14. Presta atenção. Quando você for fazer uma escolha, Deus abençoa a sua intenção. Não é a decisão, é a Ló teve a intenção de passar a perna do tio, de ter a ganância, de querer ser mais, de querer ser o melhor. E Abraão tinha a intenção de estar em paz, de estar bem. Você já ouviu aquela frase que é melhor ter paz do que ter razão? Olha o que o versículo de número 14 vai dizer. E disse o Senhor a quem? Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os seus olhos, já que você tomou uma atitude de fé. Porque Abraão faz a escolha pela vista, mas Ló faz a escolha pela fé. O cristão anda pela fé. Agora, já que você tomou uma decisão pela fé, agora você vai contemplar com os teus. Sabe o que é esse negócio de ser crente, pastor Vinícius? É muito doido. Porque a gente nem vê, mas a gente escolhe. A gente nem imagina que está preparado, mas a gente escolhe. Aí Deus fala, por causa da tua fé, agora os teus olhos vão ver. Porque a nossa decisão não é ver para crer, é crer. E depois Deus mostra para a gente. Aí vai dizer assim, levanta os teus olhos e olha este lugar onde você está.
para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, para o próximo. E presta atenção, porque toda essa terra que você vê, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Sabe o que ele está falando? Eu vou pregar um negócio aqui que está queimando o meu coração. Eu não estou pregando. Se você não crê, tudo bem, mas que eu estou acreditando demais nisso aqui. Tiago, sabe aqueles textos que quando a gente lê, que a gente começa a chorar? Você lê e fala, Deus, eu estou entendendo. Porque eu estou pregando aqui para vocês, mas eu estou pregando para mim. Porque sabe o que Deus está falando para Abraão ali? Já que você me honrou, já que você confiou em mim e deixou o seu sobrinho escolher, agora sou eu, o Senhor, que vou confiar essas terras em você. Já que você me honrou, Abraão, já que você entendeu que o mistério não está no lugar, mas em você, já que você acreditou em mim, agora eu, Senhor, estou confiando em você, essas terras que você vai tomar. Sabe o que eu estou entendendo? É que quando eu honro a Deus, Deus me honra. Você não entendeu, né? Quando eu honro a Deus, Deus me... Se eu tomar decisões e escolhas honrando ao Senhor, Deus também vai me honrar. Se o que eu fizer glorifica o Senhor, Deus também vai mandar glória sobre a minha vida. Se o que eu fizer vai trazer maravilhas para o nome do Senhor, Deus também vai fazer maravilhas sobre o meu nome. Então Deus está falando, Abraão, a partir de hoje, por causa de uma escolha certa que você tomou, eu vou te dar essa terra para você e para toda a tua descendência. Eu não sei se você crê no que eu estou pregando, mas eu estou crendo que as decisões que eu vou tomar não serão bênçãos só sobre a minha vida, mas serão bênçãos pela minha descendência. As decisões que eu vou tomar não são só bênçãos para mim, Tiago, mas serão bênçãos para minha esposa Helene, para minha filha Giovana, para o pastor Martinho, para o pastor Tiago. Todos que estão ao meu redor serão abençoados por causa do nome do Senhor Jesus. Uma decisão que você toma pode comprometer uma geração, mas também pode abençoar outra. Hoje a escolha é tua. Na Bíblia o Senhor vai dizer, ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você é livre para escolher, mas é preso das consequências. O que você escolhe hoje?